Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na Uni FM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos conversar sobre uma das mais aguardadas estreias aqui nos cinemas da cidade, nesse período de blockbusters no inverno brasileiro, Superman, de James Gunn, com o especialista em Superman e cultura geek, Luiz Abel, o jornaleiro. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemax, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari. Na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira. E na técnica, passando calor lá, José Carlos Corcheiro, o Zezinho, passando calor, mesmo que a temperatura aqui na cidade universitária esteja em 18 graus, né? Ou seja, tá ok, mas aqui dentro parece mais frio, né, Débora? A Débora tá aqui conosco hoje. Bom, antes, né, de a gente entrar no nosso bate-papo, aí vamos falar e vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 14 de julho. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 14 de julho na história do cinema, nascia em 1894 David Fleischer, artista que foi uma peça-chave na era de ouro da animação norte-americana. Cofundador dos Fleischer Studios, ao lado do irmão Max, David esteve por trás de personagens icônicos como Betty Boop e Popeye, além de inovar com curtas como Out of the Inkwell e as primeiras animações do Superman, nos anos 40. Seu trabalho ajudou a estabelecer, inclusive, a linguagem visual e narrativa dos desenhos animados clássicos. Em 1908, nascia George Sherman. Ele dedicou sua carreira ao cinema B, especialmente aos faroestes de baixo orçamento. Começou como assistente na Republic Pictures e logo ganhou destaque dirigindo astros como Gene Autry e John Wayne. Embora tenha lidado com produções modestas, Sherman deixou sua marca com filmes como O Tesouro de Pancho Villa, de 55, e Reprisal, de 56, mostrando uma abordagem mais sombria e ousada do Velho Oeste. Um dos cineastas mais influentes de todos os tempos nascia em 1918. Estou falando de Ingmar Bergman. Sueco de nascimento e existencialista por vocação, Bergman filmou obsessões universais como a fé, a morte e a identidade em obras-primas como O Sétimo Selo, de 1957, Morangos Silvestres, do mesmo ano, e Persona, de 1966. Com mais de 60 filmes e 170 peças encenadas, sua estética introspectiva influenciou gerações de cineastas, de Woody Allen a Martin Scorsese. 3 dos seus filmes conquistaram o Oscar de filme em língua estrangeira. A Fonte da Donzela, em 1960, Através de um Espelho, em 61, e Fanny e Alexander, em 1982. Gritos e Sussurros foi indicado na categoria principal em 1974. E Bergman, por sua vez, foi indicado 9 vezes ao Oscar, sendo 3 dessas para melhor diretor, sem nunca ter conquistado o prêmio. Fechando a lista está o ator Harry Dean Stanton. Nascido em 1926, ele possuía um rosto emblemático do cinema independente norte-americano. Com uma carreira que atravessou 7 décadas, ele foi presença constante em filmes como Paris, Texas, de 1984, Repo Man, também desse ano, e Coração Selvagem, de 1990. Seu estilo lacônico e magnético, aliado à autenticidade quase mística, fez dele um ícone cult e um dos favoritos dos diretores Wim Wenders e David Lynch. Fazem aniversário hoje
Scott Rudin faz 67 anos. Produtor de enorme influência em Hollywood e na Broadway, ele é responsável por filmes como As Horas, A Rede Social e espetáculos como O Livro dos Mormon. Huddy figura entre os grandes nomes da produção cultural dos Estados Unidos. Também faz aniversário a atriz Jane Lynch, que completa 65 anos. Ela se tornou icônica na televisão com sua personagem Sue Sylvester em Glee, papel que lhe rendeu diversos prêmios, incluindo o Emmy e o Globo de Ouro. Jack Earle Haley faz 64 anos. Ele teve a carreira marcada por diversas transformações. Após o sucesso juvenil em O Vencedor, ressurgiu décadas depois com atuações intensas, como em Pecados Íntimos, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, e como o vigilante Rorschach em Watchmen. Não sei se falei certo? Por fim, Phoebe Waller-Bridge faz 40 anos. Ela representa uma nova geração de criadores. Atriz, roteirista e dramaturga britânica, com destaque na televisão como Fleabag e Killing Eve, é característica o seu humor ácido e olhar agudo sobre o comportamento humano, que consagraram com uma das vozes mais originais da atualidade. No cinema, suas principais colaborações são como atriz em Indiana Jones e o Chamado do Destino e na escrita do roteiro de 007, Sem Tempo para Morrer. Há 70 anos, estreava em Santa Maria, no Cine Imperial, Luzes da Ribalta, de Charles Chaplin, filme que era marcado como uma ansiosa espera pelas pessoas na cidade, segundo o jornal A Razão. Também era exibido nessa data Romântico Jogador. E no Cine Independência, um programa triplo, contendo, além de Romântico Jogador, o Tim Holt no espetacular faroeste A Lei dos Maus e fechando com o 7º e 8º episódios da série cinematográfica Falcão da Floresta. E hoje também lembramos o nascimento do músico Woody Guthrie. São 113 anos do seu nascimento, já que ele nasceu em 1912. E foi a consciência folk da música dos Estados Unidos. Com sua guitarra estampada com a frase "This machine kills fascists", cantou as dores e as esperanças do povo norte-americano em tempos difíceis. Seu hino "This land is your land" ecoa até hoje, símbolo de resistência e inclusão. Figura essencial na tradição musical e política do país, Guthrie inspirou gerações de artistas como Bob Dylan e Bruce Springsteen. E nossa trilha sonora de hoje traz algumas de suas músicas que marcaram também no cinema. Trilha sonora. Só de ouvir passa um filme na cabeça. E começamos com a música Dusty Old Dust, So Long It's Been Good to Know You, que está na trilha sonora do grande filme de James Mangold, Um Completo Desconhecido. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Ele é o último filho de Krypton, o símbolo da esperança e o super-herói que deu início a toda uma era de histórias em quadrinhos no cinema. Hoje o nosso programa voa direto para Metrópolis porque o assunto é ele, Superman. Com a estreia do aguardado novo filme dirigido por James Gunn, a gente aproveita o momento para relembrar a trajetória cinematográfica do Homem de Aço, dos clássicos com Christopher Reeve e até antes, né? Passando pelos altos e baixos do Superman, de Brandon Routh e também de Henry Cavill, até essa recepção da nova versão aí com David Cornsett no papel central. Quais seriam os desafios de recontar a história do herói mais icônico de todos os tempos? O que esperar dessa nova fase do universo DC nos cinemas? E por que o Superman ainda importa nas gerações de hoje? E comigo, para esse bate-papo, o sócio fundador do Multiverso Geek, proprietário da Terra vs Comics, lá no Royal Plaza Shopping, colecionador, um dos maiores especialistas sobre Superman e todo o seu universo, Luiz Abel de Oliveira, conhecido como
Abel Jornaleiro. Tudo bem, Abel? Tudo bem. Boa tarde a todos. Tudo bem, meu velho? Como é que tá? Tudo jóia, tudo jóia. Antes da gente iniciar, eu posso te dar uma lembrancinha? Vamos lá. Eu trouxe uma lembrancinha aqui pra te dar. Opa! Acho que tu vai curtir. Deixa eu ver aqui se eu acho. Isso aqui é um DVDzinho, tu vai ter que limpar teu DVD lá. Que maravilhoso. Aí, de um projetinho que a gente fez em 2018. 18. Né, que foi dos 80 anos do personagem, com um marcadorzinho de página sensacional. especial, que a gente só distribuiu na época pro pessoal que ia na sessão. Né? Porque a gente fez uma sessão lá na SESMA. Aí a gente passou lá e tal, o projeto. O André Trevisan dirigiu, eu roteirizei ali junto com alguns outros amigos meus. Que maravilha. E a gente prensou um DVDzinho e tal na época, né? Tinha lá e eu pensei em te trazer pra te guardar como souvenir. Porque na verdade isso aí tu assiste no YouTube, tá no canal lá. Tá então, no canal de tá no vocês. canal, tá no canal. Que Enfim. é qual? É o da Terra X Comics. Terra X Comics, Isso. né? Lá no YouTube. Isso. Obrigado, né, pelo presente. Pô, pra eu que sou um colecionador também, não tinha esse, né? Então Pode crer. vai ficar junto lá com os meus DVDs Massa. e Blu-rays do Massa. Superman, né? Show. Sem dúvida. Obrigado. Fácil, merece. E, cara, bom, aqui você já faz uma homenagem aos 80 anos, né? A gente tá Isso. aí, né? Me fala um pouquinho dessa história de nascimento do Superman, mas principalmente o teu contato com o super-herói, né? Sim. Que eu acho que o pessoal às vezes, cada um tem uma forma de ter os primeiros contatos, né? Eu fui numa sessão da tarde da vida, lá da Globo, né? Sim. Vendo lá o Christopher Reeve. Já não lembro se foi o segundo, o 2 ou o 1. sim. Mas e o teu? Como é que tu começou com essa jornada? Foi com o de 78, cara. Foi com o Superman, foi o Super-Homem o filme. Acho que quando ele passou na Globo pela primeira vez, se não me falha a memória, no Supercine. Eu tinha acho que uns 4, 5 anos de idade. Eu assisti. Claro, memória afetiva às vezes te engana, mas pela recordação que eu ainda tenho, foi obviamente algo mágico porque me marcou. Né? Foi o primeiro contato com um personagem em quadrinho, não pelo quadrinho, mas pela via pela via da mídia de cinema, né? E ali tipo, o encanto foi instantâneo, assim, né? A mágica foi instantânea. E aí acabei me tornando, com o passar dos anos, um leitor, né? E um colecionador. Tu começou então tu já tinha um contato com quadrinhos antes de ir pro cinema do Superman? Ou Não. Começou com o cinema? Com o cinema. Né? O primeiro contato foi o Super-Homem de 78 que passou na TV. Christopher Reeve O Christopher aí. Reeve, Então, fantástico. pra mim é o meu filme, tipo assim, se tu perguntar, Abel, ranking de filmes de quadrinhos, ele é o primeiro. Poxa É o primeiro, vida. é o primeiro, assim, pela forma como ele foi conduzido, o respeito que o Donner deu para a franquia, né, o lema dele dentro ali no set de trabalho era verossimilhança. Então todo esse contexto, e hoje o cara mais adulto, o cara vai percebendo o quão ele deu um tratamento carinhoso e respeitoso para o personagem. Filmes de quadrinhos não tinham obras ou qualquer coisa relacionada a quadrinho, fora da mídia do quadrinho, não tinha esse respeito porque era encarado como algo para crianças ou um público infanto-juvenil. E uma das coisas que o Donner priorizou na hora de criar todo esse conceito, essa construção de franquia era: eu tenho que fazer um filme que agrade uma criança de 8 anos e uma pessoa de 80 anos. Tem que ser para um público amplo. Por isso que ele é um filme que, por mais que ele seja simples, as intenções dele são líricas. Ele é um filme que tem toda uma construção filosófica, né? E religiosa, óbvio, também. A participação do Marlon Brando é fenomenal, por mais que a gente sabe nos bastidores o Marlon Brando fez por grana e aquela coisa toda dele ter um timer, tenho 10 dias para filmar, tem que fazer tudo em 10 dias, tchau, já era. Mesmo assim, ele entregou uma atuação que me emociona até hoje. Eu concordo, né? Acho que o Marlon Brando, ele dá esse peso também pro filme em si, né? Porque naquela época era o ator mais badalado de Hollywood, né? Então, tanto que o cachê dele foi... 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões foi o cachê mais alto ali. O do Gene Hackman foi 2 milhões. Do Christopher Reeve foi $250 mil. Então, veja só, né? O Superman é um dos menos valorizados. Né? Sim, na franquia ali, até pro teto de um ator desconhecido tava legal, assim, né? Porque ele era um ator off-Broadway, assim, um cara que era realmente, praticamente ele saiu do teatro para o Super-Homem. Acho que teve poucas participações como coadjuvante em alguns projetos, entre um deles, se não me falha a memória, com Audrey Hepburn, né? Se não me falha a memória. Então, ele era realmente um cara desconhecido. Então, para um cara desconhecido, o salário dele foi substancial. Eu gosto muito dele também naquele filme,
Em Busca de um Passado, acho que é Em esse algum o lugar título. do Em algum lugar do passado. passado. Tu vê, né? isso, muito louco isso, porque ele fez esse filme em 1980. Isso que é. E né? que foi mais ou menos um delay que eles tiveram entre o primeiro e o segundo, né? Eles filmaram praticamente o primeiro Super-Homem e o segundo simultaneamente. Mas eles interromperam a filmagem do segundo para editar o terceiro, o primeiro, e lançar ele a tempo de uma premiere em dezembro. E aí, nesse meio tempo, porque depois ele voltou para refilmar, quando o Lester assumiu na direção, ele entrou nesse projeto que é uma adaptação do livro do Richard Matheson, que é maravilhosa também. E, cara, é um filme muito, muito, muito lindo, assim, demais. E, bom, era um grande ator, mas que ficou marcado... né? Pelo Super-Homem. Pelo Super-Homem, A atuação né? dele foi muito visceral, é icônica até hoje. Até essa é uma pergunta que eu acho que é cabível, né? Assim, porque a gente vê o Christopher Reeve, né? Depois o Brandon Routh, né? O próprio Henry Cavill, né? E os atores anteriores também que fizeram, né, as séries de cinema, né? O Kirk Allen, o George Isso, Reeves. né? O O George Reeves para televisão, né? Pra televisão, Isso. foi série, foi série mesmo, né? Mas são artistas que ficam marcados por terem encarnado, dado em vida ao Superman. Tu acha que isso pode ser um problema para a carreira desses artistas, olhando em retrospectiva histórica, né? Olha, o Kirk Allen, ele teve uma participação mais breve, acho que de todos os atores. Inclusive, ele faz uma participaçãozinha especial no Super-Homem, o filme, né? Ele tá no trem lá, ele é o pai da Lois. E então, o que acontece, cara? Ele teve uma carreira um pouco menor. Ele teve, assim, tipo, menos contato com o personagem. George Reeves, ele era um ator que, pra ele... ator e ex-boxeador, né? O George Reeves, que veio depois. Pra ele, sair do circuito do cinema e ir pra série era uma decadência artística. Ele topou porque era o que tinha. O problema, acho que mais do George Reeves do que do Kirk Allen, que ficou por um período mais breve, é que o que acontece é que tu se estigmatiza porque tu tá interpretando um ícone cuja a importância cultural é muito grande. Então, se o ator não digo nem se sobressai, mas se ele não procura outros caminhos, foi o caso do Christian Bale, ele fez 3 filmes, uma trilogia com o Batman, mas mesmo assim sempre se provou como um excelente ator fora de uma franquia cujo personagem é icônico, né? Então, o que aconteceu com o George Reeves é que talvez ele ficou preso ali às limitações do que a série apresentava na época e não conseguiu se desenvolver, se suicidou, então, inclusive, né? Agora, quanto ao Christopher Reeve, cara, eu acredito que o que deixa a memória afetiva e a memória do espectador tão presa é que a atuação dele, acho que foi a primeira grande atuação a dar seriedade e a dividir o Clark do Super-Homem. É perfeito. Muito icônico, cara, perfeito. Entendeu? A interpretação dele é muito clássica, assim. É uma coisa assim que a gente vê... Muitos atores deram vida ao personagem, uma série que eu curto muito, que é o Superman Lois, o ator, o Tyler, também mandou bem, o cara dentro da proposta do Super-Homem dele mandou bem, mas do Reeve, cara, acaba se sobressaindo pela qualidade da atuação. E eu acho que ele foi um cara que não teve tempo de se provar como ator nas produções que ele optou e que ele escolheu, né, enquanto tava atrelado a essa franquia do Super-Homem, entendeu? Porque aí em 95 ele sofreu, né, o acidente, né, de hipismo, que acabou realmente aí meio que não ficou tetraplégico? Ficou tetraplégico. Foi 27 de maio de 1995 que ele sofreu o acidente, ficou tetraplégico e não conseguiu se recuperar a ponto, né, de ficar totalmente saudável para voltar a atuar 100%, né? Sim. E, Abel, assim, o Christopher Reeve fez 4 filmes, né? Isso. O primeiro do Richard Donner, depois os outros 3 são do... O segundo e o terceiro é do Richard Lester. Isso. É. E o quarto é do Jay Fury, né? Que era um dos caras que estava... Sidney J. Fury. Sidney J. Fury, que ele estava ali atrelado à Canon, que era a produtora que praticamente alugou o Super-Homem do Salkins para poder fazer o quarto filme, né? Porque os Salkins ainda detinham os direitos cinematográficos do personagem, né? Sim. Então, a proposta da Canon para o Reeve poder voltar ao projeto foi o seguinte: o primeiro filme é clássico. O segundo filme, quando entrou o Richard Lester no lugar do Richard Donner, que foi demitido, ele refilmou muitas coisas, inclusive as cenas
com o Jor-El que o Marlon Brando havia feito, que estava programado para aparecer na sequência. Por uma questão jurídica, os Salkins não quiseram colocar o Marlon Brando para não ter que pagar um valor extra que estava no contrato dele pela bilheteria da participação do segundo filme e substituíram pela atriz que fez a Lara, que é a Susanna York. Então eles refilmaram, né? O filme ficou bom, mas o Richard Lester ele é um diretor de comédia, cara. Ele curte comédia. Ele havia feito trabalho para os Salkins nos Três Mosqueteiros. Então ele é um cara que curte muito comédia, ele gosta de colocar umas coisas mais... E o Donner não, ele levava o personagem mais a sério com uma comédia mais dosada. Então o segundo filme destoou um pouco, mas seguiu ainda a linha do primeiro. O terceiro filme é pastelão total. Trouxeram o Richard Pryor para participar. Que é um dos principais comediantes daquela época. Daquela né? época. Não, então foi muito louco. A participação dele foi porque ele foi num talk show, acho que com o Letterman, e falou: eu adoro Super-Homem, meu personagem favorito. Caiu no ouvido do Salkins e do Pierre Spengler. Vamos botar esse cara na franquia. Então foi meio que uma brincadeira. O Reeve participou do terceiro, acho que pelo profissionalismo e pela grana, mas ele não queria porque ele não gostou do roteiro. Era um roteiro bem mais galhofa, assim, né? Destoava completamente dos dois anteriores. Aí ele não queria mais voltar. A intenção dele depois disso daí foi não voltar mais pra franquia. Ele só aceitou participar do 4 porque a Canon prometeu para ele um orçamento de 55 milhões e controle criativo sobre o roteiro. Ele ajudou a roteirizar o filme. Só que a Canon lançou um pouco antes do filme do Super-Homem o Mestres do Universo. O famoso He-Man. E ele não foi bem nas bilheterias. E isso prejudicou a distribuição da verba pro quarto filme, que aí caiu de 55 milhões para 17 milhões. Aí enxugaram, mas ele fez igual. Aí foi um filme super mal em termos de crítica e tal, aquela coisa toda, e ele acabou dizendo que não voltaria mais para a franquia se o roteiro não agradasse ele e o orçamento fosse melhor, assim. Porque realmente, assim, o 13 e o 4, eu não sou, né, eu tenho sérias restrições a esses dois filmes, Sim. mas, claro, entendendo o contexto, entendendo os problemas da produção, Sim. a gente, né... releva, né? Releva um pouco, né? Assim como, né, o Superman do Brandon Routh, né? Aí, que é feito pelo Bryan Singer, que eu não lembro se naquela época ele já estava envolvido em problemas de cancelamento, né? Porque foi em 2006, né? Tu diz o Bryan Singer? O Bryan Singer. Bryan Singer. Cara, te confesso que eu não sei, acho que não. Eu acho que não, né? Não. Ele havia feito a franquia dos X-Men 1 e 2, né? Aí ele decidiu não retornar à franquia porque ele abraçou o projeto do Super-Homem com força. Só que acontece, cara, a Warner já queria ter feito o filme do Super-Homem já fazia muito tempo. Só que eles estavam muito presos e muito amarrados ainda à imagem do Reeve. Então eles queriam fazer alguma coisa que fosse naquela pegada. Tanto que o Bryan Singer não topou fazer um reboot. Ele fez praticamente uma sequência do 2. O Super-Homem é o retorno, tanto que em 2006 lançaram o Donner Cut do 2, né? Que é fenomenal, é outro filme, muito mais sério. A participação do Marlon Brando é maravilhosa. Volta para aquela régua da seriedade. Então, com o lançamento do Donner Cut, o Bryan Singer se encorajou, vou fazer uma sequência, né, de uma franquia que já se estabeleceu, né, e já é respeitada, mas agora eu te confesso que na época eu não sabia se ele já vinha sofrendo com algum tipo de cancelamento. Eu sei que nas décadas de 10 eu lembro que ele sofreu bastante com isso, né? Sim. Inclusive no próprio filme aí do o Bohemian Rhapsody, né? Sim. Que ele teve que meio que nem divulgar o filme para evitar que tivesse problemas. Que tivesse problema. Mas é um Superman também, assim, que parece meio perdido, né? O Superman no Retorno, né? Que Sim. é o nome, né? Uhum. Parece meio perdido, assim, dentro desses universos aí, tanto do Christopher Reeve e depois do Henry Cavill. Sim. Né? Uhum. Daí o Henry Cavill vem com o Zack Snyder, né? Vem com as suas ideias, né? Sim. E aí constrói aí um outro... Eles rebutam, né? Daí, né? Vamos Isso. rebutar. Eles tiveram coragem. Não, vamos reiniciar uma franquia do zero, assim. O que né? tu acha do Henry Cavill e do Zack Snyder no comando do Superman? Cara, assim, ó, o Man of Steel, que saiu em 2013, eu gostei. Ele é um filme que teve identidade, ele é um filme que teve a sua característica. É um Superman pra era moderna, tá? Eu respeitei as liberdades criativas que o Snyder teve. Claro, esse filme teve um apoio criativo e um apoio de produção muito forte do David Goyer e do Christopher Nolan, né? Que eu acho que foram os caras que meio que seguraram o Snyder para ele não viajar muito, né? Então acho que por ter a mão deles, é um filme que tem uma identidade legal,
mas incomoda sobre determinados aspectos do roteiro. Tem coisas que o fã de quadrinho e até mesmo o espectador não curte muito, que tu olha assim e pensa, cara, isso não precisava acontecer, isso não precisava acontecer. Não vou dar spoiler pro espectador ouvinte que ainda não assistiu, mas eu respeito ele como um filme que tentou iniciar e se estabelecer com uma identidade nova, assim. O Henry Cavill, até agora, pelo que eu assisti, assim, como ator, pô, ele fez dentro das exigências de um Kal-El e tal, ou de um super-homem ali, de um Superman, ele mandou bem. Mas o que talvez o cara não teve tempo de tela para ver dentro dessa franquia foi ele fazer o que o Christopher Reeve fez, separar o Clark do Superman. Parece a mesma pessoa em todos os filmes, tanto no Man of Steel. Claro, não teve tempo de tela suficiente, porque o Clark só se apresenta no final do filme, mas no restante da franquia você fica pensando, pá, mas não teve essa divisão, essa dualidade de identidades, né, que o Christopher Reeve conseguiu primorosamente dar, né, cara? Perfeito, Abel. Vamos depois ouvir uma outra música do The Guthrie, né? Depois a gente volta para continuar esse papo, né? Falar principalmente aí do filme que está em cartaz nos cinemas de Santa Maria e do Brasil e do mundo, né? Superman, do James Gunn. Mas vamos ouvir agora, na nossa trilha sonora, The Soul of a Man, a música, né, de Woody Guthrie, que está no filme de Wim Wenders, John Henry. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Tá aí, John Henry, música do grande Woody Guthrie. Voltamos para o nosso... para Metrópolis, né? Agora a gente vai falar... Vamos falar um pouquinho sobre a estreia desse novo filme aí do Superman, James Gunn. Um aguardado filme, né? Inclusive, né? Uma bilheteria, extremo sucesso nos Estados Unidos, principalmente. Unidos, né? Isso, 122 milhões. No resto do mundo não engrenou. Não, cara, não. Tipo assim, a receita no restante do mundo tá um pouco baixa para uma estreia, né? Nos Estados Unidos a aposta foi forte. Como é que foi a tua primeira olhada no cinema? Diz aí. Cara, tu assistiu lá no Royal mesmo? Complex, perto da tua loja lá. Isso, tava mais pertinho ali. Cara, eu gostei. É um filme muito quadrinho. Ele começa, tipo, acelerado, né? Mas a proposta do Gunn era fazer um filme acelerado onde no universo de Metrópolis, ou no universo existente de quadrinhos, já existiam meta-humanos. Então o que acontece? O Gunn foi esperto sobre vários pontos. Assim, ele não tentou reiniciar uma franquia com história de origem, porque é uma fórmula que, acredito, veio se desgastando com o passar do tempo. Então o que ele criou? Ele criou uma coxa de retalhos de referências para montar um roteiro legal e incluir nesse roteiro o que vai ser o início de um universo DC, com o Guy Gardner, com o Senhor Incrível, né, com a Mulher Gavião, né, cara, com o Metamorfo. Então isso aí ficou legal, essa proposta dele de trazer ali uma pequena liga / Sociedade da Justiça em um universo onde heróis já existem. Tipo, o Super-Homem tá atuando ali há 3 anos e esses heróis já estão lá. Tipo, já tem uma comunidade meta-humana interagindo. Isso é legal, porque tira aquele foco de o Super-Homem é o cara que tá sozinho e ele tem que fazer tudo. Né? Não, ele, por mais que ele seja um alienígena super poderoso, o cara tem a vida dele. Enquanto ele tá conversando com a Lois, a Liga da Justiça tá lá resolvendo outros problemas. Então, essa abordagem mais acelerada, né, ficou legal. Acredito que é para um público que realmente tem um mínimo de conhecimento básico do quadrinho ou do universo da DC e tal. Então, ele já chegou meio acelerado. Isso aí foi bom, cara. Isso é legal para um público que realmente gosta de ver resultados mais rápidos e uma franquia que já chega assim mostrando a que veio, né? E a figura... Porque logo no início, né? Isso aí não é spoiler, porque está nos diversos trailers que foram exibidos, o que eu acho um problema, né? Quando tu começa a consumir muitos trailers... e tu tem ali um mínimo de noção ali de como que se estrutura um filme. Sim. Muito né, no trailer tem cena do final do filme. Então é muito estranho. Já vai matando a charada. Já vai matando a charada, né? Então, pra mim, isso é um pouco decepcionante. Por isso que eu consumo trailer só os que passam no cinema mesmo. Em casa eu não vejo, né? Mas, né, tem ali logo no início do filme a figura do Krypto, né? Isso. Que é um cachorro que não é do Superman. O que tu acha desse figura, assim, desse personagem que foi inserido aí? Que eu acho que ele
ele é muito importante na trama, assim como o Senhor Incrível, né? Eu acho que os dois têm papel importante assim, ao longo da narrativa, né? Importante. Um dos motivos que o Gunn colocou isso daí foi tentar, além de inovar, fazer uma coisa diferente, com o que a gente chama da Liga dos Super Pets, né? Que é o Crypto, é o Raiado, o gato, o cavalo, o macaco, o Beppo, né? Então, enfim, tem uma Liga de Super Pets, por assim dizer, que foi criado ali na década de 40 pelo editor Mort Weisinger. E que tem filmes também, não tem? Pelo menos eu assisti um Pets no cinema da DC. Assim. É isso, tem animação, né? Isso, tem animação, né? Isso, é a Liga dos Super Pets. Tá. O Crypto já teve a animação dele e tal. Então, assim, tipo, já são personagens que são conhecidos de uma certa fatia do público. Botar ele numa live action foi uma coisa muito inteligente e muito esperta, porque o Pet, ele cria uma conexão com vários públicos que às vezes não assistiriam um filme do super-herói. Isso é muito legal. E teve toda uma comoção e uma campanha de adoção de bichinhos, assim, né, cara, que não tem lar e tal. Então, ele foi muito inteligente nessa proposta e ficou muito legal. Né? Então, foi tipo, dentro da proposta do universo, ele fez funcionar, isso é legal. Né? Não infantilizou e tal. Ele criou uma conexão ampla, né? Isso aí foi muito esperto da parte dele, assim. Achei muito legal, curti, achei bem massa. E, Abel, uma das questões que mais vem, inclusive é uma das notícias que a gente tem aqui que vai falar depois no nosso giro do cinema, né, é as críticas relacionadas às questões políticas do filme, né? Sim. A gente sabe que o mundo vive esses momentos tensos, né, do ponto de vista político, né? E muitos, né, acusaram aí o Superman do James Gunn de ser extremamente posicionado ideologicamente para falar o mínimo, né? Sim. Mas assim, o que tu vê das pessoas que criticam isso? Porque, né, eu até foda aqui antes, né, falando contigo, lembrei, né, que, pô, o próprio nascimento do Superman é lá na Segunda Guerra Mundial, Sim. né, aquele contexto de Estados Unidos em crise lá, né? Isso em 38, né? Isso, né, pré-guerra, no caso, né? Pré-guerra, final ali, basicamente. Da depressão, né? Exato. Então, né? tipo, os caras saíram, né, de uma situação muito complicada, que foi a Grande Depressão, e já estavam entrando na Segunda Guerra Mundial. Né? Mas daí nos filmes mesmo, né? Depois tu tem lá a Guerra Fria, o contexto de Guerra Fria, né? Depois ali o período ali da queda das Torres Gêmeas, enfim. Né? Parece que nós sempre temos algo relacionado às questões políticas quando a gente fala de Superman, né? Sim. O que te parece, assim, essas críticas que, principalmente o filme do James Gunn vem sofrendo aí por parte de haters, inclusive? Né? Tá, assim, ó, uma coisa importante antes da pessoa se posicionar em relação a essa questão da política polarizada é que o Super-Homem já combate, ou já é um combatente, ou já é um cara que é ativo contra as guerras desde os quadrinhos em 39. Uma das primeiras histórias que saiu no Super-Homem Volume 2 é ele entrando dentro de, basicamente, um confronto em que a guerra ia ser extremamente mortal. Ele vai lá, elimina esse confronto, porque a verdade é que o Super-Homem, ele não enxerga, nessa visão do quadrinho, uma coisa mais modernizada, mais aberta, ele não enxerga a raça humana como estados e países. Ele enxerga como um todo. É todo mundo igual. Todo mundo é igual, entendeu? Assim, e diferente, independente da cultura ou do posicionamento político. Então, o que o Gunn fez foi mostrar que o Super-Homem ali, ele não tomou uma posição política, ele tomou uma posição para evitar mortes, para evitar conflito, para evitar a perda, né? Porque uma das coisas mais legais dos personagens da Era de Ouro é esse altruísmo de não matar, não vamos matar. Claro, muitas histórias, o Super-Homem mata ali em Elseworlds e por aí vai, mas o cerne da criação desses personagens é poupar a vida humana. Né? E a visão que o Super-Homem tem, antigamente tinha aquele lema de a verdade, justiça e o modo americano, isso se mudou. Verdade, justiça e o bem para todos. Então, o que o Gunn quis mostrar nesse filme é que o que ele fez não foi um posicionamento político. O que ele fez ali dentro daquela circunstância foi se posicionar contra uma máquina de extermínio que é o ser humano contra o ser humano. Então, mas é claro, a gente vive uma época muito tensa em que essa polarização política é muito forte, as pessoas enxergam dessa forma, o cara está se posicionando contra esse ou contra aquele por meio de um filme artístico, entendeu? Então, o que ele quis ali mostrar é que o Super-Homem não tem um posicionamento político, ele tem um posicionamento que é para coibir, acabar ou evitar mortes, né? Então, acho que foi isso que ele quis tentar fazer, assim.
na proposta dessas cenas. Não vamos dar spoilers, né? Mas essas cenas que a gente tá falando, assim, entendeu? Não sei se tu encarou dessa forma. Em parte, né? Eu ainda acho que... porque o James Gunn tem um posicionamento político, assim, que inclusive afetou a permanência dele na Marvel, né? Então, sim, tem muito exato. dessas questões que eu acho que ele também ele acabou talvez colocando assim, não diretamente, mas não explicitamente, né? Mas fez uso de alguns elementos ali para provocar também o governo que atualmente está nos Estados Unidos, né? Do Donald Trump, né? Mas eu acho que, né, mesmo que não fosse, né, esse o caso, o Superman ele tem historicamente essa premissa, né? Então eu acho que seria assim muito, muito estranho, né, ver um Superman apolítico. Apolítico, né? Tipo, não vou tomar parte por nenhum lado se matem. Não tem isso, né? Tanto que assim, a gente já falou aqui do Superman de 78, né? Que é um Superman claramente posicionado ali ao lado dos Estados Unidos, né? Sim. Então também, né, a gente fica naquela, tá, mas... E o outro bloco, né? O bloco, né, comunista naquela época, socialista, né? Então fica toda essa disputa sempre historicamente falando, exatamente. Né? Mas, Abel, outros dois personagens que são notórios aí, né? A gente não vai entrar no terreno de spoilers aqui, né? Mas né, o pessoal, né, tem que ficar atento e ir logo no cinema ver esse filme para também, né? Que é a Lois Lane, né? Isso. E também o vilão, né, do filme, que é o Lex Luthor, né? O que te pareceu aí a representação dessas duas... Porque o Lex Luthor me pareceu, assim, um gamer, né? Nesse novo filme. Não, assim, ó, a Lois Lane se saiu muito bem. Acho que o papel que ela desenvolve ele é muito legal. Entendeu? Tipo, ela tem um propósito para estar ali como repórter e como uma pessoa que expõe a verdade, né? Isso fica evidente no final do filme. O ator que interpretou o Nicholas Hoult, o Lex Luthor, cara, ficou... Tipo, ele realmente é um cara que arquiteta, realmente é um cara... É um cara que ele cria essas situações para criar uma distração para o super-homem e ir lá fazer o que ele se propôs a fazer, né? Ele mostra que ele realmente é um cara que tem o seu lado filantropo, ele é homem de negócios, mas ele é um cara mau. E ele enxerga no Superman uma ameaça. Tem um quadrinho muito interessante que aborda isso aí, que é o Homem de Aço, o Lex Luthor Homem de Aço, do Brian Azzarello do Libermejo. A gente indicou lá na loja, a gente fez uma postagem de indicações para as pessoas lerem, ou depois que assistiram, ou antes de assistir, que são boas portas de entrada para entender um pouco mais dessa psicologia do personagem. Então, cara, foram bem desenvolvidos, assim, né? Eu curto... Até confesso que a minha predileção ainda é pelo Gene Hackman. Eu curto muito o Lex Luthor dele, né? Mas a gente tem que entender que é um filme que é para outros tempos, é uma outra visão. E eu acho que o Lex Luthor do filme do James Gunn realmente é um cara que se mostrou ser mau, ele é mau mesmo ali. E, tipo, isso aí ficou evidente nos atos dele. Então, curti bastante a atuação do cara, mandou bem, curti bastante. A gente até tá entrando na parte final aqui do nosso bate-papo, Abel, né, é difícil a gente falar de um filme que estreou faz aí uma semana, um pouquinho mais, né? Não, um pouquinho menos de uma semana, ele estreou terça-feira na pré-estreia que na pré-estreia, ele estava programado dia 10, mas acho que dia 8 e dia 9 já estava aí. Já, então vai fazer uma semana aí que o filme está em cartaz, né? Sim. E tem, assim, alguns plots aí nesse filme que são importantes, assim, né? E que me incomodaram enquanto espectador. Não enquanto... Eu não sou leitor, conhecedor de quadrinhos, né? Li pouca coisa, para falar a verdade, sobre Superman. Mas, assim, algumas coisas me incomodaram justamente pela história que eu tinha lá da fonte, né? Da época do Marlon Brando, como os pais, né? Eu sei do que tu vai falar. Pai, isso me incomodou também, cara. Me incomodou muito. E aí tem uma invertida em certo momento, né? Mas não vamos entrar no terreno de spoiler aqui, né? Mas, assim, essa busca do Superman pela sua... Porque o filme não trata da origem, não conta a origem, né? Justamente como tu falou no início, né? Mas ele problematiza isso. Isso, muito. Muito, eu não curti isso aí, a gente não vai falar para os espectadores, mas enfim, cara, isso me incomodou muito, porque é aquela coisa do roteirista / diretor, que tem a liberdade criativa a fazer, ele cria culhão para fazer uma coisa, né? O que ele fez ali,
para pessoa que já assistiu, ele pegou uma característica do Invencível, que é essa franquia do Kirkman, e implementou ali nos Kryptonianos. Quem assistiu o filme sabe vai saber do que a gente tá falando. Cara, não curti, porque é exatamente isso que tu falou. O primeiro filme de 78, ele cria toda uma aura de Salvador, e cria toda uma aura em que Krypton estava num estágio evolutivo muito à frente, né? E que realmente a benevolência, todos aqueles valores passados pro Kal-El ali e tal, que é fenomenal nesse filme, acaba não tendo essa perspectiva do Gunn nesse filme. Isso aí foi, assim, tipo, que muitas coisas eu não gostei no filme. Não são só flores. Sim. Mas essa aí é, incontestavelmente, a que mais me incomodou. Eu falei, cara, isso não precisava, entendeu? Ou não toca no assunto, ou resolve ou ele resolve. no fim, né? Então, tipo, Da forma como ficou resolvido, pareceu que... Enfim, né? Não vou falar aqui exatamente, que você isso me incomodou muito, cara, muito, muito. Outras coisas me incomodaram, uma das coisas foi o uniforme, né? Tipo, eu não curti o uniforme e tal. A logo ali... A logo, ela tem um contexto histórico para quem leu a obra em quadrinhos lançada em 96 nos Estados Unidos, em 97, que é O Reino do Amanhã, né? Criado pelo Mark Waid e pelo Alex Ross. Então, a logo, ela tem essa referência. Ela tem a referência de fazer uma homenagem do Ross aos Fleischers, né, que tu havia falado que estavam completando aniversário, os irmãos Fleischers da animação, né, dos Superman dos Fleischers, e para contextualizar ao super-homem daquela história, que é um super-homem que está 20 anos à frente do universo DC, o cara se exilou, né, enfim, tem todo um contexto histórico do quadrinho daquela época, né, enfim, então eu acho que ficou uma coisa destoada como proposta. Tu entendeu? Essa logo, ela tem... Isso é coisa de fã, nerd. Essa logo tem esse contexto para essa história. Tu colocar numa história, não digo nem de origem, mas numa história inicial, ela não cai muito bem. Eu preferia a tradicional. Mas, enfim, liberdades criativas que os caras tomam e a gente, né? Ou gosta ou não gosta, né? Maravilha. Bom, se a gente pudesse, a gente ficaria conversando aqui muitas horas sobre isso. A gente tem um especialista aqui em Superman, conhecedor aí profundo do mundo dos quadrinhos, colecionador, né? Me mostrou uma foto da casa dele lá com pôsteres, com a cinemin do Superman naquela época. Maravilhoso. Então, Abel, obrigado, viu, pela presença, cara. E futuramente aí vamos convidar novamente aí para outros filmes. Agradeço imensamente, obrigado, cara, pela oportunidade, muito massa. Vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 de bilheterias da semana passada no Brasil. Jurassic World, Recomeço, em primeiro lugar. Como Treinar Seu Dragão, em segundo. Fórmula 1, o filme, em terceiro. Lilo e Stitch, em quarto. E Hélio, em quinto, né? Provavelmente Superman vai entrar aí nas próximas semanas, né? Que foi um dos filmes que está em estreia no Arcoplex e no Cinépolis, né? O Superman do James Gunn. E também os Smurfs, né? A animação de Chris Miller, né? Ambos os filmes em estreia nos cinemas aqui da cidade. Além desses dois filmes, nós temos outros em cartaz, que são filmes de sucesso de bilheteria, né? O Jurassic World, o Recomeço, Fórmula 1, o filme, Lilo e Stitch e Como Treinar Seu Dragão. Todos os filmes nos dois cinemas aqui comerciais da cidade. Nossa agenda cultural traz amanhã, dia 15 de julho, às 19 horas, o Cineclube Lanterninha Aurélio dá continuidade à mostra Cine de France, com obras francesas relevantes na história do cinema. O filme em cartaz será a comédia Meu Tio, de Jacques Tati, filme que traz aí a figura do desajeitado e excêntrico Sr. Hulot, vivendo em um bairro simples de Paris, enquanto, né, sua irmã e o seu cunhado, o Sr. Arpel, né, que é um industrial rico e obcecado por tecnologia, vivem uma vida moderna, né? E em meio a isso, o filho desse casal que tem contato com o tio aí que vive, parece, em outros tempos, né? É uma obra encantadora, é uma comédia super divertida, vencedora do Oscar de melhor filme estrangeiro, e tá lá, né, no Cineclube Lanterninha Aurélio, que fica no auditório da Sesma, lembrando, né, sessões às 19 horas amanhã e a entrada é gratuita. O Cineclube da Boca está em recesso, né? É importante aqui deixar sempre, né, o recado, né, e retorna em agosto, né? A gente sempre traz aqui a programação do Cineclube da Boca para vocês.
E uma sessão especial de cinema mobiliza as comemorações dos 3 anos do Clube de Cinema Santa Maria, dos 28 da reabertura do teatro, 13 de maio, e também dos 130 anos da arte cinematográfica no mundo, né? E haverá uma sessão especial do filme Em Busca do Ouro, de 1925, de Charles Chaplin, né? Essa sessão será no dia 24 de julho, às 19 horas, no Teatro 13 de Maio, né? Os ingressos devem ser adquiridos no site Teatro 13 de Maio, teatro com th.com.br, né? Então, fiquem atentos aí ao Instagram também da Casa Edmundo Cardoso, né? Vocês têm aí a oportunidade de ver esse grande filme daqui a um pouco mais de uma semana aí, mas lembre-se de pegar o ingresso gratuito lá no site do teatro. E as notícias, né? Como eu falei antes, né? Uma das principais notícias da semana aí é acerca do novo filme de Superman que estreou na semana passada e já está gerando barulho aí, e não só nas bilheterias, né? A nova versão do filme do Superman, dirigida por James Gunn, vem sendo duramente criticada por setores da ultradireita dos Estados Unidos, que acusam o longa de ser politizado demais e até woke, termo do momento, né, que pode ser visto como positivo, né, já que trata de uma ideia de conscientização de injustiças sociais, mas também pejorativo, né, já que pode ser usado pelos críticos que querem acusar alguém ou algo de ser politicamente correto em excesso ou ideológico, né. Logo na primeira cena do filme, como a gente já falou um pouquinho aqui, o herói aparece ferido, ensanguentado, num deserto de gelo, né? Para o diretor, essa imagem representa um país ferido, mas ainda capaz de escolher o bem. O James Gunn, conhecido por sucessos como Guardiões da Galáxia, afirmou que o filme trata, sim, de política também, mas principalmente da bondade humana, né? Conforme o Abel mesmo destacou aqui, né, que está presente em boa parte da obra, né? Ele foi direto ao ponto e mandou um recado, né? Haverá idiotas que vão se ofender só porque o filme fala de bondade, mas que se danem, né? Tá aí palavras do James Gunn. As declarações inflamaram os conservadores norte-americanos, como os apresentadores da Fox News, que acusaram o filme de impor ideologias e chegaram a propor boicotes. No centro da discussão, uma nova leitura desse Superman, né? Em vez de ser um símbolo do excepcionalismo norte-americano, o personagem, interpretado por David Corenswet, tenta proteger os mais fracos em qualquer lugar do mundo, mesmo que isso o coloque em risco, né? Como a gente já falou também, o James Gunn, crítico ferrenho aí de Donald Trump, que chegou, inclusive, um dos motivos que fez com que a Marvel barrasse ele também lá em 2018, e aí fez com que ele migrasse para DC, né, o estúdio rival, e hoje, né, é o principal responsável pelo novo universo que está se criando aí, né, da DC. Uma notícia triste também foi o falecimento no sábado passado, aos 88 anos, de Jean-Claude Bernardet, um dos nomes mais importantes da crítica cinematográfica brasileira. Nascido na Bélgica em 1936, ele cresceu na França e se mudou com a família para o Brasil ainda adolescente, naturalizando-se brasileiro em 64. Foi aqui que ele se tornou crítico, roteirista, professor, ator, diretor e uma referência no pensamento sobre cinema brasileiro. Entre suas obras mais conhecidas estão os livros Brasil em Tempo de Cinema, Trajetória Crítica e Cineastas e Imagens do Povo, influências diretas sobre nomes como Glauber Rocha e outros cineastas do cinema novo. Bernardet também atuou e dirigiu filmes marcantes como São Paulo, Sinfonia e Cacofonia, e teve a carreira celebrada em 2024 com a retrospectiva no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo e no Rio. Além de pensador e realizador, foi professor da USP e um dos criadores do curso de cinema da Universidade de Brasília. Uma verdadeira ponte aí entre a academia, a crítica e também a prática cinematográfica. Com isso, encerramos aqui o matinê ao vivo de hoje, em que conversamos sobre Superman, suas histórias, com o profundo conhecedor aí desse universo, né? Abel, o jornaleiro. Você pode ouvir este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac, e também @RádiosUFSM. Nossa próxima sessão será segunda que vem, dia 21 de julho.
Encerramos o matinê de hoje com a música This Land Is Your Land, música de Woody Guthrie, que está em diversas trilhas sonoras do cinema e que destacamos aqui, Essa Terra é Minha Terra, de Al Ashby. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.